uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso programa Em Pauta e nessa noite vamos conversar sobre o Sínodo dos Bispos. Uma vez mais, a busca de uma nova evangelização. Para isso, você acompanha a nossa matéria inicial. Ao final de 3 semanas de muito ouvir, de intensa união de esforços, em vista de um caminho comum para a Igreja, o Sínodo dos Bispos debateu 2 questões importantes: a nova evangelização e a transmissão da fé cristã. O Sínodo contou com o maior número de participantes da história da Igreja em um evento como esse. 262 arcebispos, cardeais, bispos, sacerdotes, leigos e especialistas sobre o tema. De acordo com o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, o objetivo do sínodo é despertar nas pessoas a atenção e o interesse pelo Evangelho e ajudá-las a chegar ao ato de fé. Segundo Dom Odilo, estamos diante de um novo paganismo que nasce e se desenvolve muitas vezes dentro dos próprios ambientes católicos. Esta questão é muito grave e desafiadora para a missão da Igreja. De acordo ainda com Dom Odilo, é bem sabida a dificuldade que os pais, mesmo fervorosos, têm para transmitir a fé aos seus filhos. E quando as novas gerações não abraçam mais a fé, deixam de receber o sacramento do matrimônio e de formar uma família cristã, constituída sobre as bases da fé e da vivência cristã, quando deixam de pedir o batismo para os filhos e de os apresentar para a catequese de iniciação à fé e à vida cristã. Portanto, segundo ele, estamos diante do fato lamentável da interrupção do processo da transmissão da fé de geração em geração. Sínodo dos Bispos, em busca de uma nova evangelização, no Em Pauta desta noite. Ok, está aí para você ter uma noção do que vamos conversar nessa noite, aqui diretamente dos nossos estúdios em Belo Horizonte. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Presença amiga do nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia e diretor-presidente da editora Voz. Frei Moser, boa noite. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores. Esse tema, sim, nós vamos enfrentá-los com muito entusiasmo, as questões vamos enfrentá-las, né? E que se colocam, de fato, de uma maneira, assim, aguda, tanto assim que o Dom Odilo já diz um novo paganismo. Opa, é porque é sério mesmo, né? Tá certo, Frei Moser. E hoje temos a alegria de receber novamente aqui no nosso programa esse que se tornou um parceiro do programa Em Pauta, né? Um amigo para todas as horas e que, de fato, não no sentido apenas da amizade, mas da própria capacidade intelectual, espiritual, fraterna. Estou falando aqui do nosso querido irmão Afonso Murad, doutor em teologia, professor universitário e escritor, né, autor de várias obras. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai ter a oportunidade de apresentar aí as últimas, tá certo? Irmão Murad, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso Em Pauta. Obrigado, meu irmão, é uma alegria estar aqui novamente conversando com vocês sobre esse tema fascinante. É verdade. Olha, irmão, e para a gente começar aqui, no primeiro bloco, fazermos uma rápida memória aos amigos que nos acompanham, porque a gente tem que considerar que televisão toda hora tem gente nova chegando, não é? Então muita gente talvez não tenha acompanhado o sínodo, ou pelo menos as notícias, uma vez que a gente não teve uma cobertura midiática, né? Da chamada mídia secular, assim, com certa ênfase, é mais os meios religiosos, etc. Bom, então vamos fazer aqui uma rápida memória para o amigo refrescar a cabeça, quem está nos acompanhando. Então, falamos de Sínodo dos Bispos. Então, afinal das contas, o que é um sínodo, não é? Depois, estamos no contexto do Ano da Fé, celebrando 50 anos do Concílio Vaticano II. Qual a diferença de um sínodo para um concílio? Ou ainda, no Brasil, temos aí essa reunião dos bispos brasileiros, chamada Conferência Nacional, não é, dos Bispos do Brasil. Então, rapidamente, aí essa diferença de sínodo, concílio e conferência, para clarear para a gente. Bom, um concílio é uma grande reunião representativa da Igreja Católica toda. O último concílio que houve na Igreja foi o Concílio Vaticano II, 50 anos atrás, que tem uma força decisória.
Um concílio, ele dali emanam grandes orientações para a igreja, é o chamado magistério extraordinário da igreja. O sínodo foi recriado a partir do Vaticano II para ser uma ocasião de discutir temas contemporâneos. Então ele não tem uma força de decisão que um concílio tem. Mas ela é importante, acho que foi a intuição do Paulo VI que instituiu os sínodos pós-Vaticano II, para ser uma ocasião para um grupo menor, representativo de bispos, com assessorias, com presença dos religiosos e religiosas, pensar temas contemporâneos e abrir pistas para a igreja. Então ela não tem uma força decisória. A Conferência Episcopal é um organismo de bispos em determinado país, que é constante, ela tem uma organização, tem um processo. Enquanto que sínodo e concílio acontecem de tempos em tempos, a Conferência Episcopal não. Ela existe, ela tem assembleias anuais e ela dá as orientações específicas para a igreja em determinado país. Então, os sínodos são importantes porque na igreja antiga havia muitos sínodos regionais, depois se perdeu essa perspectiva à medida que houve uma concentração de poder muito grande na igreja, e aí se retomou no Vaticano II a importância dos sínodos. Tanto esses de temas gerais, como os sínodos regionais, né? Nós tivemos um para a África, outro para a América, nos últimos anos. Perfeito. Agora, o Frei Moser, a partir do Papa Paulo VI, a pergunta é essa: até que ponto aquele objetivo querido pelo Santo Padre foi alcançado? Que frutos a gente poderia elencar após essa sua retomada com os sínodos na igreja? O irmão Afonso colocou duas palavras que logo chamaram a atenção. O sínodo é para levar a pensar. Certamente, depois do primeiro sínodo, convocado pelo Papa Paulo VI em 1965, houve muita reflexão sobre o significado do próprio concílio, desdobramentos, muitas discussões, assessorias, não é, fazendo parte, de tal forma que deslanchou um processo, não é, de assimilação, mas não só assimilação crítica, em que os cristãos vão se colocando, vão pensando a partir, não é, dessas grandes coordenadas. Depois também o irmão Afonso colocou, não é, que não é só pensar, mas discutir. É bem usado, meu irmão, né? Discutir, porque na igreja tem gente que imagina que não se discute nada. Chega tudo pronto, sim, não é verdade. Ótimo. Justamente o sínodo manifesta uma pluralidade, os convocados, evidentemente, 260 é muita coisa, e mais uma porção de outras personalidades que participam. Há muita discussão, muita troca de ideias, e o importante é, se criou essa mentalidade. O Papa não está sozinho. Não é? Porque antes, também os meios de comunicação, como é que era, radiomensagem era o máximo, né? Do nosso Papa Pio XII, aquilo era uma grande coisa, mas não tínhamos os meios de hoje. Então, hoje nós já percebemos uma igreja em que o Papa não é tudo, mas ele tem em torno de si, não é, os bispos, e não só figurantes, mas participantes. Perfeito. Ora, isso aí é uma grande passo. Depois não é só isso. O sínodo leva os teólogos, de novo, a participarem. Os leigos, mas como é que foi o tema mesmo? Nova evangelização, mas por que nova? Aí começam as perguntas. Ora, o sínodo quer, no fundo, agitar as águas, no bom sentido, para ver se tem peixe lá embaixo e para fazer a pesca milagrosa. A pergunta parece inocente, irmão Murad, mas ela no fundo não é não e ajuda a entender ainda melhor a convocação desse último sínodo. Não é? O porquê desse tema em detrimento de outros temas abordados em sínodos anteriores? Olha, o tema da nova evangelização, ele já foi protagonizado pelo Papa João Paulo II, que solicitou que a igreja toda se colocasse numa perspectiva de nova evangelização, no sentido, segundo ele, nova no ardor, na linguagem e no método. E se nós tomamos o anterior, Paulo VI tinha convocado a igreja inteira para pensar esse tema. Na década de 80 houve um sínodo sobre a evangelização. E se nós conjugarmos as duas perspectivas, a gente chega a uma conclusão muito interessante. Paulo VI enfatiza
no seu documento sobre a evangelização, a Evangelho Anunciante, é o aspecto que a igreja cada vez mais tem que estar próxima às pessoas. Então ela tem que criar estruturas novas, comunitárias, favorecer as pequenas comunidades, onde as pessoas possam se dizer, possam se ver, se reconhecer. E Paulo VI também faz uma ligação belíssima entre a dimensão pessoal da fé e a dimensão comunitária e social. O Evangelho Anunciante foi a base para todo esse compromisso da igreja na América Latina com os pobres, com a questão social e econômica, porque ele diz que o Evangelho tem um impacto social. João Paulo II descortina outras coisas, olhando a caminhada da igreja nos últimos 20 anos. Então eu penso que o tema da evangelização e da nova evangelização, ele é ideal nesse momento, em que a igreja relembra o Concílio Vaticano II, o Catecismo da Igreja Católica, num momento que é desafiador para todos nós. Quem é de você que está nos acompanhando aí, seja padre, bispo, agente pastoral, que hoje está comprometido nessa causa da igreja, se falando, como é que nós vamos evangelizar com sentido, com significado para as pessoas? E aí que está, ao final do sínodo, você que está nos acompanhando, ainda não temos um documento oficial, a exemplo do último sínodo, não é, que foi referente à palavra de Deus, e o documento pós-sinodal, não é, levou o nome justamente de Verbum Domini, ou seja, a palavra do Senhor. E esse ainda nós não temos, porque o sínodo terminou, não é, há poucas semanas. E ao final, então, teremos esse documento, né, com toda essa colaboração episcopal, presbiteral e laical, obviamente. O Santo Padre vai emitir um documento e aí veremos, inclusive, qual será o seu nome e assim por diante. Mas, ao final do encontro, foi emitida uma carta, não é, com vários pontos sublinhados dos debates que ocorreram ao longo desses últimos dias em Roma por parte dos bispos, padres e leigos e teólogos, enfim, todos os envolvidos, além do próprio Santo Padre. E o interessante, ô irmão Murado, justamente estava aí a Evangelho Anunciante do Papa Paulo VI, e que também se acrescentaria, por exemplo, citando João Paulo, catequese tradende, não é verdade? E a própria Verbum Domini, porque esse foi um dos aspectos também que se chamou bastante atenção nesse sínodo, ou seja, uma redescoberta da Sagrada Escritura. Da Palavra de Deus. De alguma forma ela estava meio fora do centro? Como é que é? Não, eu acho que é o seguinte, é um movimento. Há certas redescobertas que a gente vai fazendo na igreja, que você fala uma vez, aí vem iniciativas, aí fala de novo, né? E vai abrindo, né? Então, esse tema da Palavra de Deus, ela aparece no Concílio Vaticano II num documento, Dei Verbum, Perfeito, que mostra a importância da Palavra de Deus, da ligação entre a Bíblia e a tradição eclesial. Ora, isso foi uma descoberta extraordinária, porque durante séculos a Igreja Católica não valorizou a Bíblia. Eu me lembro, meu pai, um católico devoto, ele dizia, ele me via lendo a Bíblia, ele dizia, cuidado com a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, porque lá tem umas coisas horrorosas que você não pode ver. Então, isso foi. Depois no Brasil, com a experiência que começou com Carlos Mesters, dos círculos bíblicos, se espalhou nas comunidades, o católico começou a se apropriar da Escritura. Eu fico feliz quando eu vou dar um curso numa paróquia sobre Maria, e eu falo, quem é que trouxe a Bíblia? Tem lugares que eu fico impressionado. Quase todo mundo tem Bíblia, tem algum lugar que quase ninguém tem. Então a Bíblia que começa a ganhar lugar na Palavra de Deus. Perfeito. Na catequese, em todo o processo de iniciação cristã. Então foi se conquistando esse espaço. Curso de iniciação à Bíblia em vários lugares do Brasil. Então volta essa ênfase à Bíblia. Nesse sínodo agora, depois do anterior que foi sobre a Palavra de Deus, eu acho extraordinário isso. Agora, não é a Bíblia pela Bíblia, é a Bíblia iluminando a vida da gente. Perfeito. E por isso que o documento, a mensagem final dos bispos, começa com essa referência ao encontro lá da Samaritana com Jesus, né? Jesus como fonte de água viva, a ligação. E aí essa imagem extraordinária da mulher à beira do poço me faz lembrar o seguinte: Jesus começa conversando com ela sobre assuntos religiosos e não dá liga no assunto, né? Até que Jesus fala, vai chamar o seu marido. Aí nesse momento parece que ela
começa de fato a entrar no nível da linguagem de Jesus. Então, para mim, tem uma dica importantíssima. A palavra de Deus tem que ser referência para nós, a tradição eclesial também, mas a evangelização tem que começar próximo à existência das pessoas, naquilo que as toca, que elas percebem, opa, tem aqui alguma coisa que é boa nova para nós. E esse encontro com a samaritana é extraordinário. E quer dizer, ou seja, é a manifestação de que em todo homem, quer dizer, em toda pessoa há uma sede de Deus, isso em qualquer tempo e lugar. Exatamente. Não é verdade? Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você viu que aqui o tempo vai passando rápido e a gente quer aproveitá-lo e bem. Para o nosso primeiro intervalo, já já estaremos de volta e vamos entrar de cheio no tema desse sínodo muito importante. Por que a insistência da nova evangelização? Será que a evangelização, portanto, a fé está em crise? Quais são as causas dessa crise? É o que nós queremos entender melhor no segundo bloco. Então não saia daí, já já estaremos de volta.